Fala pessoal, tô de volta aqui no canal do Pedrosa com as últimas novidades do Vasco e antes de mais nada quero pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar o vídeo e também ativar as notificações para ficar ligado em tudo que rola por aqui, em todas as novidades. Vocês sabem que a gente está atualizando vocês sempre com tudo que tá rolando no Vasco, então não deixa de se inscrever e de ativar as notificações aqui no canal, beleza? Agora falando sobre o Vasco, a espera acabou. Amanhã é dia de matar a saudade do Gigante da Colina e é dia de matar a saudade em dose dupla. O Vasco vai entrar em campo 2 vezes amanhã, mas com 2 times diferentes, é claro, né? O Vasco vai estrear no Campeonato Carioca contra o Boa Vista, com o time alternativo, né, que ficou no Rio de Janeiro, e também vai enfrentar o São Lourenço da Argentina lá no amistoso pelo torneio Rio de la Plata, que o Vasco está disputando nessa pré-temporada. Eu vou deixar aqui agora um trechinho do Pedrosa no programa de hoje do SBT Esporte Rio, explicando um pouco mais sobre esses times que vão entrar em campo amanhã e vocês vão ficar ligados em tudo que tá rolando e do que esperar do Vasco para amanhã. Fica ligado. Vamos lá. Primeiro, a equipe principal do Vasco da Gama ela tem feito uma pré-temporada lá no Uruguai, em Punta del Este, e vai ter um mini torneio lá onde o Vasco vai enfrentar o São Lourenço com a equipe principal. E aqui no Rio de Janeiro vai ter o Campeonato Carioca, onde 3 jogadores que estavam inclusive nessa pré-temporada voltaram para poder fazer ali o conjugado dessa equipe, o House, o JP, e aí o Vasco da Gama vai juntar com esses atletas daqui para poder montar esse time. Você tem o time na cabeça? Então, eu vou tentar aqui, não, né? Lembra o teu celular sem capinha? O Vasco tá chique, tá igual Real Madrid, né? Vasco joga 2 vezes, é Vasco B. Então vamos lá, eu vou tentar aqui montar o time do Vasco que deve enfrentar... Qual time? O primeiro? O São Lourenço, o principal. O Léo Jardim, Rojas, João Vitor, que inclusive foi apresentado, reforço do Vasco, Medel e Lucas Piton. Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho. Rossi, David e Verrete. Esse deve ser o time que enfrenta o São Lourenço, de acordo com as nossas informações. O time que joga o Campeonato Carioca, que eu acredito que seja o titular, é House, que vai ser o reserva imediato do Léo Jardim na temporada, pelo menos a princípio. Na direita, o Paulinho, que estava na Copinha e fez um gol lá na Copinha que classificou o Vasco, depois o Vasco foi eliminado. Na esquerda, o Leandrinho. Na zaga deve ser Lincoln e Capasso. Capasso ficou no Rio de Janeiro, voltando, no caso, a forma física, ele teve uma grave lesão. Rodrigo, JP Murilo, que foi o outro jogador que estava na pré-temporada e veio também para fazer o time. Aí você pode ter um Estrela, que é o camisa 10 da Copinha. Na direita, o Igor Paixão. Estrela mesmo, camisa 10, uma grande promessa do Vasco. Na direita tem o Igor Paixão, como centroavante pode ter o GB, entre outros atletas que fizeram parte da Copinha e que vão fazer parte desse time aí do Vasco da Gama. O Orediano também, né? O Orediano que não faz parte mais dos planos do Vasco. Deve jogar também. Vamos bater palma pro nosso amigo? Foi sem medo. Apuração dupla. Me perdoem se eu esqueci alguém. Ainda falando sobre a estreia do Vasco no Campeonato Carioca, já foram vendidos mais de 15 mil ingressos para essa partida contra o Boa Vista em São Januário. Tenho certeza que tá todo mundo com saudade de ver o Vasco em campo, principalmente em casa. Então, amanhã é mais um jogo com promessa de casa cheia. Então, vamos acompanhar e qualquer novidade a gente vai trazendo aqui para vocês. E falando sobre o reforço do Vasco, né, o Adson, o mais novo contratado do Gigante da Colina, ele teve alguns probleminhas para sair da França nos últimos dias em relação a documento, burocracia de documento dele, dos familiares, mas segundo a imprensa francesa, hoje à noite ele está embarcando rumo ao Brasil, está com voo previsto para chegar no Brasil amanhã, então amanhã ele já deve se apresentar, né, ao Vasco e provavelmente ele não vai se juntar ao grupo no Uruguai, porque não faz muito sentido dele ir para o Uruguai para ficar por mais 3 dias, já que o último jogo do Vasco é no dia 21. O Adson vai chegar no Rio, ainda precisa ver casa, assinar o contrato, realizar exames, então tem uma burocracia aí em relação à chegada dele que vai dificultar um pouquinho, né, para ele se juntar com o elenco no Uruguai, então a expectativa é que ele continue no Rio, treinando com o elenco que ficou lá no CT Moacir Barbosa. Ontem rolou um rachão lá no Uruguai, o Vasco divulgou as imagens nas redes sociais, foi bem legal, bem resenha, eu vou deixar aqui pra vocês, pra quem não viu o vídeo, pra vocês ficarem ligados no que rolou por lá.
Joga em mim que eu faço. Joga a bola aí, vocês estão vendo, não? Pô! Trabalha! Menos que o David eu não quero, viu? Homem do jogo, né? 2 gols. 3 chutes, 2 gols. Mas eu tô sempre ganhando aqui. Tem uns caras aí, né? Que às vezes dá uma pelada. Caputo é pior. Que ganhou, né? Vai ser muito bom, né? Futebol, né? Bem, vezinho. Passado, né? Boa! Obrigado, Bruno! Obrigado. Valeu, Bruno! Valorizar o empenho da equipe, que correu bastante. Tive só mais 2 bolas lá, todo mundo tirou o Léo. Então, parabéns pela vitória. Jantarzinho agora de graça. Vamos, caraco! Obrigado, Bruno! Ô, Prachedes! Quer trocar a camisa? Vamos trocar a camisa? Vamos trocar a camisa? Vamos. Ô, Rossi! Vamos do jogo. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. O que vocês colocaram de meta para 2024? Porque parece que o Serginho colocou aprender a andar de bicicleta na listinha dele. O Jair postou um vídeo hoje nas redes sociais muito legal do Serginho aprendendo a andar de bicicleta. Isso mesmo, jogador do Vasco de 28 anos não sabe andar de bicicleta, tá aprendendo. O Maicon tá ensinando, o preparador físico do Vasco tá ensinando. Então eu vou deixar aqui o vídeo para vocês darem uma olhada que ficou muito legal. Agora eu vou deixar aqui um recado do Pedrosa com a Simples Reserva para vocês. Dá uma olhada. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Lembrando que com o código PEDROSA10 vocês têm 10% de desconto na Simples Reserva. É só clicar nesse link que está aqui embaixo na descrição ou apontar seu celular para o QR Code que está aí na tela. Aproveita! Ontem também rolou a apresentação do João Vitor, né? Um dos reforços do Vasco para essa temporada. O zagueiro de 25 anos que assinou com o clube por 5 anos. Foi a segunda maior contratação da história do Vasco. O Vasco vai pagar mais ou menos 6 milhões de euros por ele, o que dá aí cerca de 32 milhões de reais. Ele falou na coletiva sobre esse processo, né, da contratação, sobre a conversa com Alexandre Matos, o que fez ele aceitar o projeto do Vasco, e ele também falou sobre a grande amizade que ele tem com o Lucas Piton. Os dois jogaram juntos na época do Corinthians. O lateral foi muito importante nesse processo dele aceitar vir para o Vasco. Então ele falou um pouquinho sobre isso e eu vou deixar para vocês aí um trechinho da coletiva dele. Sem dúvida, era o meu sonho jogar na Europa. Infelizmente acabou que as coisas não aconteceram da melhor maneira possível. Cheguei machucado, fiquei de 3 a 4 meses num clube com grandes jogadores e esse tempo aí custa caro no final. Então, na Europa eu percebi que nenhum jogador se destaca tanto um do outro. Cada um é uma coisinha mínima que se destaca. Um é um pouco mais forte, outro é um pouco mais rápido, outro é um pouco mais técnico. Então, a diferença ali para você jogar é bem pouca. Então, quem entrar e dar conta do recado é difícil sair.
Infelizmente cheguei machucado, não pude ter muitas oportunidades, mas isso é página virada. Hoje estou muito feliz de ter vindo para o Vasco, conversei muito com o Alexandre Mato quando ele assumiu e foi em relação a me buscar. É um cara que passou total confiança, credibilidade para vir para o Vasco e não tem muito o que falar. O Vasco é um dos maiores clubes do mundo, do Brasil, então a oportunidade de vir e voltar a jogar para mim era enorme e eu não pensei duas vezes em aceitar o convite. Então, a amizade com o Piton começou no Corinthians realmente, quando eu chego lá. Não foi de imediato, mas foi uma amizade que foi construindo gradativamente e hoje ele é um dos meus melhores amigos no futebol, sem dúvida. Ele, Mantuan, o Paulinho também, que é mais experiente já. São jogadores assim que, cara, praticamente minha família, ele frequenta a minha casa, frequenta a casa dele. E quando surgiu o assunto de eu vir para cá, claro que eu conversei com ele, porque eu nunca tinha jogado no Vasco, então conversei com ele, perguntei como estava o clube, os atletas, era tudo unido, o pessoal, tudo gente boa. Ele falou, irmão, pode vir de olho fechado, você vai amar jogar aqui, você vai amar jogar no Rio de Janeiro, com essa torcida maravilhosa que apoia, que na hora que tem que cobrar, cobra também, mas é uma torcida que, assim, apoia muito mais do que cobra. Então, eu tenho certeza que eu fiz uma boa escolha e a melhor escolha para vir jogar no Brasil. Agora falando sobre um assunto muito chato, que é em relação ao Matheus Henrique, atleta da base do Remo do Vasco, de 14 anos, que sofreu racismo nos últimos dias. Ele foi detido injustamente pela Polícia Militar. O jurídico do Vasco entrou em ação, está tomando todas as medidas cabíveis e está dando todo o suporte para esse atleta. Eu vou deixar aqui agora para vocês uma matéria do SBT com a mãe do Matheus e também com o Carlos Osório falando sobre esse caso. Ele me relatou que o Matheus, nesse período de férias, ele treina na parte da manhã. E com o meu consentimento, ele sempre sai com os colegas mesmo do Remo, fica um pouco na praia, vai na casa de um deles, que muitos moram por lá, por perto. E foi o que ele fez nessa segunda-feira, o trajeto dele foi esse, né? Ele foi. E a última coisa que ele fez foi ir até Botafogo, né? Na praia de Botafogo, tomar um açaí, que é um lugar que eles têm o costume de ir lá tomar um açaí, depois de dar uma pedalada nas bicicletas, e pegou o 472. Ele pegou o 472 em Botafogo, né? E sentou, como eu sempre oriento. O Matheus é um menino que ele sempre foi orientado nessa questão, né? A gente vem de uma família preta, então ele tem esse tipo de orientação. E eu falei para ele, eu já tinha falado, que o que poderia acontecer alguma vez, algum dia ia acontecer algum tipo de abordagem, e que ele pudesse estar sempre tranquilo e conversar, sempre manter o respeito, o cuidado na hora da abordagem, e foi exatamente o que ele fez. Ele entrou no ônibus, ele pagou a passagem e sentou atrás do motorista, sempre próximo ao motorista, como de que eu sempre oriento. E lá pela central, quando chega o ônibus na central, os meninos entram pela parte de trás, né, sem pedir, e sentaram no banco na parte de trás. Logo em seguida entrou os policiais, ele falou que como estava um pouco cansado, já tinha tomado bastante açaí, ele estava até um pouco sonolento nesse momento em que o policial falou, né, que quem tivesse um cabelo descolorido ou branco, que era para ir para a parte de trás do ônibus. Então foi quando ele começou a despertar, o policial chegou até ele e fez com que ele levantasse, revistou, olhou a mochila, viu que estava lá. O Matheus também anda sempre com o uniforme do Vasco, que é outra orientação que eu dou a ele, sempre está uniformizado, para que eles vejam de onde ele está vindo, né? E ele abriu a mochila, ele foi revistado conforme pediram para que fizesse. Perguntaram para ele cadê o celular, ele explicou que não sabia o que estava acontecendo. Olha, nós não temos ainda todos os fatos, mas não há dúvida nenhuma que o nosso atleta, que estava voltando para casa num coletivo, enfim, foi abordado porque entenderam que ele era suspeito, ele é um jovem negro, estava com o cabelo descolorido, e foi abordado de uma maneira não adequada, e pior do que isso, mesmo tendo informado e se identificado como atleta do Vasco, mostrado o que ele estava fazendo, foi conduzido à delegacia, foi deixado à delegacia sem contato com sua família durante várias horas, e isso é muito grave. E o pior de tudo é que no boletim de ocorrência ele aparece como adolescente infrator, acusado ou registrado um roubo de um telefone celular. O Vasco da Gama não aceita esse tipo de coisa. Você sabe, o Vasco da Gama foi fundado, um dos nossos pilares é justamente a luta contra o racismo, e o nosso atleta terá todo o apoio do Vasco, o Departamento Jurídico do Vasco irá defendê-lo, irá protegê-lo, e nós vamos garantir, primeiro,
que essa injustiça seja reparada e, segundo, que não haja nenhuma mácula ao nome do nosso atleta. É lamentável que 100 anos depois que o Vasco se levantou contra o racismo no futebol, isso ainda seja corriqueiro na nossa cidade. A gente tem que parar, pensar e não podemos permitir que isso siga impune. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Essas foram as últimas notícias do Vasco. Vocês sabem que qualquer novidade a gente volta por aqui para atualizar vocês. Lembrando que amanhã é dia de matar a saudade de ver o Vasco em campo. Tem estreia no Campeonato Carioca às 7h30 contra o Boa Vista em São Januário. E também tem o amistoso contra o São Lourenço na Série Rio de la Plata às 10h15 da noite. Valeu? Qualquer novidade a gente tá por aqui. Até a próxima!